Você vai conhecer agora um projeto que está levando o judô para estudantes de uma escola pública de Maceió. Hoje são quase 400 alunos praticando a luta e alguns deles já são destaques nacionais no esporte. Pela quantidade de troféus na prateleira, dá para perceber que as aulas de judô estão dando certo. O projeto, que ensina o esporte a crianças e adolescentes desta escola da rede pública estadual, completa em 2016 10 anos. Tem um aluno que começou do início, lá de 2006, que hoje é acadêmico de educação física e já estão dando aulas em outros lugares. A equipe da escola é 8 vezes campeã do Campeonato Alagoano de Judô e 7 vezes dos Jogos Estudantis de Alagoas. O Renglis tem 17 anos, dia 4 é aluno da escola Teonilo Gama. Ele já acumula conquistas como o tricampeonato dos Jogos Estudantis de Alagoas e 2 bronzes em campeonatos brasileiros. Conquistas que o levaram em novembro passado à Seleção Brasileira Sub-18 de Judô. Para entrar na Seleção Brasileira, tem que ficar no mínimo em terceiro lugar, primeiro, segundo e terceiro lugar. Você ficando nessas 3 colocações, você já faz parte da seleção sub-18. Com o apoio da escola, a procura pelas aulas de judô do professor Ricardo só cresceu. Hoje já são 385 judocas com aulas de segunda a sexta-feira em 3 turnos diários. O aluno que quiser participar das aulas não precisa apenas querer praticar o judô. Ele tem por obrigação ter um bom desempenho escolar. Todos os alunos que estão matriculados no judô, que estão inscritos no judô, é reprovação 0. Então todos eles passam, porque é cobrado aquele, só continua na modalidade, ele com nota boa. Você sabia que é possível viajar no tempo aqui em Alagoas? No nosso estado existe um local onde, por meio de livros, fotografias, documentos, jornais e revistas, qualquer pessoa pode fazer uma imersão e conhecer os detalhes da história do nosso estado. Estou falando do Arquivo Público. A Vilma Nóbrega, superintendente do local, vai explicar para a gente como essa verdadeira máquina do tempo funciona. É um mundo que se abre, né? O Arquivo Público ele tem uma função super importante, né? É o mais importante equipamento cultural do Estado, que está ligado diretamente ao Gabinete Civil. E ele passou a pertencer ao Gabinete Civil a partir de 2001, já por ele guardar e preservar toda a memória administrativa do Estado de Alagoas. E nesse novo governo, na nova administração, a proposta do arquivo é que ele tenha um papel também social. Então, que as pessoas viajem de fato no tempo, que tenham acesso ao seu acervo histórico, não só documental, mas fotografias, né? Tem muita imagem interessante e 99% do seu acervo é do século XIX, do início do século XIX. E para isso o ambiente precisou ser preparado, né? É isso, nós contamos com mais de 7.000 caixas de documentos, que aí você tem milhões de acervos, milhões de documentos. O acervo fotográfico histórico de Luiz Lavenere, que foi um dos fotógrafos, né, do início da fotografia do século XIX. E a proposta da Secretaria do Gabinete Civil e do Arquivo é trazer os estudantes para a nossa instituição. Então, o arquivo ia até a escola e a escola vir até o nosso equipamento cultural. O arquivo virou uma atração e um equipamento que congrega diversas situações: museu, hemeroteca, arquivo e biblioteca para pesquisa. Na verdade, o seu acervo ele tem em torno de 5 mil volumes de livros de autores alagoanos sobre Alagoas, afora os milhões de documentos da parte administrativa e vários fundos, como a escravidão, a história da igreja. Então, todos os fatos relevantes da história de Alagoas você encontra no Arquivo Público. Temos também o nosso site, a gente disponibilizou o catálogo, onde as pessoas de casa podem acessar a página do arquivo, selecionar o assunto desejado e fazer a consulta. E o que há de mais novo é que o arquivo ele vai fazer parte do projeto Jaraguá Vivo. Então, às terças-feiras à noite, no projeto da Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, às terças-feiras, o trate turístico vai levar ônibus com todos os turistas que estão em Maceió. Agora, Vilma,
Foi preciso fazer um investimento até de microfilmagem, de condensação de documentos, a preparação para que isso se torne uma imagem virtual, que ela possa navegar online? Já está sendo feito, existe um projeto junto à FAPEAL, projeto de pesquisa, onde nós estamos contando com professor, doutor, mestres, os professores da UFAL, SESMAC, UNEAL. Então, há uma parceria com as entidades culturais e educacionais do Estado para viabilizar a digitalização desses documentos, desse acervo, para que sejam disponibilizados para consulta. Até o momento, o nosso site ainda está passando por uma renovação, mas está sendo feito, esse trabalho já foi iniciado. Não só da digitalização dos acervos, como também a catalogação por fundo arquivístico. Porque no catálogo você procura e encontra o assunto desejado, tá? Mas a gente está organizando por fundos, o que vai facilitar. O que seria isso? Então, se você quer sobre a Igreja Católica em Maceió na década de 30, hoje você encontra na caixa 5, na caixa 20, na caixa 1000, 2000, porque ainda não estão devidamente catalogados por fundos arquivísticos, o que vai facilitar muito. Então, a ideia é não só organizar por assunto, mas também digitalizar, microfilmar e disponibilizar para o acesso online. Qual o tipo de público que mais visita o arquivo? Ainda nosso público maior são estudantes universitários, professores que estão fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado, é a maior demanda. Mas nós temos também uma consulta de pessoas que estão no exterior, em outros estados do Brasil, que solicitam documentos, e a gente tem também efetuado esse trabalho. Enfrentando os desafios, qual é a expectativa de atração para o público? A expectativa de atração para o público é abrir o arquivo público com exposições temáticas. Agora, no projeto Jaraguá Vivo, nós vamos repetir a exposição que nós colocamos durante a Bienal, que foi um sucesso. Nós disponibilizamos 100 imagens de Maceió Antiga com binóculos, fotos de Luiz Lavenere e um painel que foi assim surpreendente, que as pessoas deixavam a sua impressão sobre o Estado. Foi Minha Alagoas em Palavras. Então, a gente observou que o alagoano e a pessoa em si tem essa necessidade de falar do seu sentimento, do que o Estado representa para você. Então, nós vamos ter exposições temáticas a cada 3 meses, além do atendimento ao público em geral. Uma coisa que o alagoano precisa conhecer mais, precisa usar mais. Isso. Quando as pessoas falam em arquivo, dá-se a impressão que arquivo está morto. Então, ele não tem vida, aqueles documentos estão lá estáticos, parados. Claro, a gente tem todo um cuidado com relação a que documento pode ou não ser acessado de acordo com a sua condição física. Como são documentos do início do século XIX, há alguns que não têm realmente condição de manuseio. Mas os documentos acessíveis, eles de fato são colocados à disposição do público. Nós temos vitrines e nessa garimpagem nós estamos encontrando documentos assim inéditos. Por exemplo, essa semana nós encontramos o documento que deu origem ao gabinete de leitura, ou seja, que criou a Biblioteca Pública Estadual, que completou 150 anos. Então, a exemplo desse documento, nós temos relíquias ali que são de super importantes. A cada descoberta, um novo investimento, né? Aí a gente vê a necessidade da divulgação, do cuidado, de manter essa parceria com as entidades públicas e privadas, das escolas alertarem, de levarem os seus alunos para o arquivo, que é a questão do patrimônio educação patrimonial no arquivo público, o que ocorre mais em museus. Então, ele tem de tudo um pouco e é um equipamento de super importância. E o governo tem investido nisso. Você falou de 2 públicos específicos, os alunos e o público que vem visitar o Estado. Cada um com estratégia diferente para atraí-los, né? Isso. Então, assim, hoje mesmo, hoje foi um caso bem interessante. Nós estamos com todas as mesas lotadas, muitos pesquisadores, e a gente tem recebido, o que nos surpreende, são os professores, as universidades, as entidades nos procurando para ser parceira. Então, a gente
pretende firmar uma parceria. O Gabinete Civil, o Dr. Fábio Farias, tem investido muito, tem dado todo o apoio, com o termo de cooperação técnica com o IFAL, o FAO, SESMAC e faculdades que têm levado seus alunos não só para pesquisar, mas que também o arquivo tem sido um campo de estágio para os graduandos de História e de várias áreas. O fato do arquivo não ser dotado de um estacionamento na época da modernidade, isso tem atrapalhado um pouco a visitação? Não, inclusive a gente tem um estacionamento ao lado bom, que comporta em torno de, acho que 40 carros. Dá para colocar. Mas é do arquivo esse? Do arquivo público. Ao lado do arquivo nós temos estacionamento para os pesquisadores. Como é que as pessoas se utilizam dele? São credenciadas a se utilizar? Não, tem a cobrança? Não tem cobrança porque o estacionamento está disponível para os pesquisadores no período que ele está fazendo a pesquisa no acervo. E é fechado para o público em geral? É porque se a gente abrir para o público em geral, assim, é fechado para as pessoas deixarem o carro lá e fazerem outras coisas. Mas quem vai para o arquivo público tem condição de estacionar tranquilo o seu veículo. Não tem problema, não. Até descobrir que existe essa possibilidade, porque até então, pelo menos eu não conhecia essa possibilidade, não é? Assim como acredito que a maioria das pessoas. Porque o arquivo ele foi transferido lá para Jaraguá em 2010. Então, de lá para cá, eu acho que a divulgação tem sido, aos poucos, vem se dinamizando mais essa informação. É tanto que com a nossa conversa com a prefeitura, que coordena o projeto Jaraguá Vivo, ficou assegurado que os ônibus com os turistas vão ficar estacionados no estacionamento do arquivo. Então, ele vai estar disponível para os ônibus com os turistas e os visitantes que estarão circulando às terças-feiras. Conversamos com a Vilma Nóbrega, superintendente do Arquivo Público do Estado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e convido a todos para visitarem o arquivo. Fica em frente ao Cais do Porto, lá em Jaraguá. Pauta Especial termina aqui. A gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.